Fala pessoal, aqui é Andy Silva, dando continuação no nosso curso de Cinema 4D. E nessa aula aqui a gente vai concluir esse texto Black Friday aqui. Mas antes disso, eu tenho que fazer algumas considerações com vocês sobre o deformador. Como vocês viram ali, eu estou usando um deformador Bend para dar essa entortada no texto. Se a gente sair da câmera aqui, ó, vê que eu até deixei aberto a parte de trás do texto. Como eu não vou movimentá-lo, pela câmera a gente não percebe. Então eu estou usando o Bend aqui como deformador. Então eu vou vir aqui nesse outro documento para a gente, letra V aqui dos atalhos, se você não se lembra, mostrar para vocês como funciona. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cubo, vou dar um NB aqui para ver as linhas e vou aumentar os segmentos dele. Não, de primeiro não vou aumentar, só para mostrar como é que funciona. Como eu expliquei para vocês, objeto selecionado, seguro o Alt, o objeto vai se tornar pai do que estava selecionado. Segurando o Shift, ele se torna filho. E como eu disse na outra aula, a maioria dos deformadores aqui funciona como filho. Tá? Ele funciona tanto como filho como dentro de um grupo. Depois a gente vai ver isso. Então eu tenho aqui ele dentro do meu cubo. Ele está exatamente nas mesmas delimitações do cubo, tá? Por isso que você não vê. Quando vamos supor, se você colocar o Bend do lado de fora e jogar dentro do cubo, ele vai estar no seu tamanho padrão, tá? Aí você coloca aqui Fit to Parent, ele vai se ajustar ao tamanho do cubo. Eu vou deixar o cubo invisível só um minutinho para mostrar aqui para vocês como é que o Bend funciona. Então aqui a força dele, a gente vai aumentar o número de graus e você vê aí que ele torce, tá? Ele vai fazer esse Bend aí quantos graus você quiser, tá? Ou você pode arrastar aqui pelo ponto aqui, só que aí você não vai ter muito controle. O normal seria você arrastar aqui pela vista frontal para você não arrastar, não alterar os graus juntos aqui, ok? Então vamos colocar nosso cubo aqui e vamos ver o que acontece. Ó, você vê que ele não está torcendo. Por quê? Porque o cubo não tem subdivisões, tá? Então vou colocar aqui 90. E agora eu vou aumentar as subdivisões do cubo para você ver o que acontece. Que não é aqui, é aqui. Ó. Então se a gente desfazer o Bend, ó, a gente vê que as subdivisões tem que ser desse jeito aqui, na horizontal. Tá? Quanto mais subdivisões, dependendo do tanto que da deformação que você fez, quanto mais subdivisões, menos você vai perceber os quadriculados ali. Tá? Isso aqui é uma coisinha padrão, como eu já expliquei lá no Subdivision, no Late, no Sweep, em relação às splines, é a mesma coisa. Okay? Muita gente tem dificuldade para usar o Late, e eu também tinha no começo, para determinar o lado dele, o lado que ele está torcendo. Aí você vira para cá, vira para lá. Então vamos supor que o cubo está nessa orientação aqui. Então vamos lá, Shift e clica no Bend. E aí eu vou torcer, ó. Aqui ele deu certo. Mas às vezes... Ah tá, não. É que eu coloquei segurando o Shift, ele já se orientou de acordo com a orientação do cubo. Mas vamos supor que eu coloque fora, né? E aí aqui eu jogo dentro, dei um Fit to Parent. E agora eu vou torcer. Ó, está torcendo para o lado errado. Não é para lá que eu quero. Então eu tenho que girar ele aqui. 90. Dar outro Fit to Parent. E aí agora sim. Ok? Ou para o caso de você ter mexido no seu cubo, né? Sei lá, assim. Aí você tem que vir aqui, dar outro Fit to Parent. Ok? E escolher o lado que você quer. Fit to Parent. Certo? Então é isso aqui. Entendido isso, vamos aqui para o Black Friday. Então eu vou desativar o Bend aqui um pouquinho para a gente entender. O que eu fiz? Ó, você vê que o Bend ele não está fit to parent, tá? Ele não está exato no texto. Se eu colocar ele em 0 aqui,
e também não está dentro de nenhum dos objetos. Quando você tem mais de um objeto, no caso eu tenho os dois textos, e quero usar o bend para os dois, aí funciona diferente, tá? Você tem que jogar os objetos dentro de um null e colocar o bend aqui por cima, em primeiro lugar no null, para ele afetar os dois, ou mais objetos, tá? E aí, como não tem o fit to parent, não vai funcionar, você tem que manualmente aqui acertar o tamanho do seu bend, tá? Aqui na largura até não faz diferença, você pode até zerar. E aí você consegue fazer da forma que você quiser, ó. Para frente quanto para trás. Aí você vai posicionar sua câmera no local final e vai torcer até onde você achar que tem que ser. E outra coisa que eu fiz foi deixar esse bend no meio, certo? Então, vamos supor aqui, eu peguei a largura quase total do meu texto e trouxe esse bend aqui até o meio do Y aqui, ó, certo? E aí eu torci. Mas, se eu deixar ele como padrão, limitado, quando eu torcer, ele vai torcer só um lado. Então eu mudo aqui o padrão para ilimitado, aí ele vai torcer o outro lado também. Ok? Certo, agora vamos ver a questão de materiais. Eu vou abrir um novo aqui, só para a gente ter uma noção de como funciona. Vou pegar esse oil tank aqui, que é uma das nossas primitivas. Opa. E vou jogar um material qualquer aqui nele. E vou colocar um reflexo Legacy. Vou dar um render. Certo? Virou um espelho aí. Vou aumentar um pouco de roughness. Ok? Agora, se a gente notar no render, vou dar um render rápido aqui. Então aqui no render a gente vai perceber que parece escovado aqui, tá vendo? Onde bate luz aí você vai percebendo. Parece no caso não aço, um plástico, né? Mas se eu fizesse de metal seria um aço escovado. E como é que a gente vai conseguir reproduzir isso, tá? Então, vamos aqui. Aqui no caso é diferente porque ele é redondo, mas a gente vai ver as opções aqui. No caso aqui eu estou com reflexo Legacy. Então eu vou ter que colocar um anisotropic. Tá? Uma das opções que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é o Interactive Region, Render Region. Okay? Ele faz um render da região selecionada. Você pode vir aqui, ó, quando virar essa cruzeta aqui, você arrasta para determinar a sua região. E aqui nessa setinha aqui que você arrasta, ele determina a qualidade. Você colocar bem low aqui, ó, ou lá em cima é o máximo, certo? Então eu coloquei aí o anisotropic. E para a gente conseguir aqueles risquinhos que dá a sensação de aço escovado, a gente vai vir aqui em Scratch e vai colocar primário. Então apareceu aí os Scratch, ó. Ele já se deu lá, certo? De uma forma circular, porque eu não mexi ainda na projeção, não vou mexer, vou deixar assim. E aí você tem algumas propriedades dele aqui, por exemplo, primário, amplitude. Ó, você vai alterando e vendo como ele se comporta. A escala, se achar que ele está muito grande, você pode diminuir.
o length, deixa eu aumentar a amplitude aqui pra gente ver, vai observando ali, ó, o length, se eu diminuir, seria o comprimento dos scratches, entendeu? Se eu deixar no máximo ou aumentar ainda mais, porque ele passa de 100, tá? Você vai ter só um risco de fora a fora. Se eu diminuir bastante, eu vou ter pequenos riscos em camadas aqui, ó, tá? Então seria o comprimento aí dos riscos. Então você tem que entrar num acordo aqui satisfatório, para não ficar uma coisa totalmente um risco fazendo a volta toda aqui. Atenuação, se você deixar em 0, ele não vai atenuar nada, vai ficar bem forte, bem marcado, ó lá. Tá? Então você vai brincando aqui com a forma que você achar melhor. Aqui no... Não, deixa eu ver onde que é. Aqui, ó. Aqui nós temos a reprojeção. Se eu colocar aqui planar, aí vai abrir essas opções para mim. Eu posso escolher o ângulo, offset, tá? Deixa eu mudar a projeção. Eu não ia mudar, mas deixa eu mudar para mostrar para vocês. Por padrão, a projeção de toda a textura que você joga vem em UV Mapping. Só que a gente não fez mapeamento UV, né? Então, vou colocar aqui Flat. Okay? O atalho para o Render Region aqui é Alt R, tá? Então, vou clicar Alt R aqui para desativar. E vou mostrar esse daqui para vocês, ó, textura, tá vendo? Vou clicar no modo de textura, minha tag já está selecionada, vou selecionar o objeto também, aparece esse grid. Então quer dizer que a textura está sendo jogada em flat, só que ela está sendo jogada de assim, tá? Então a gente tem que girar isso aqui 90 graus, segurando o Shift, para ela ser jogada de assim, ó, de assim, ok? Isso não funciona bem para o resto do objeto, que vai ficar esticado aqui, mas imaginando que a gente está texturizando só essa frente aqui, tá? Então vou dar um render aqui, ó. Não, dar um Alt R para ficar a região de novo. Então agora os scratches estão de frente aqui, ó, tá? Então vou abrir aqui, ó. Porque eu coloquei aqui reprojeção planar, tá? Então agora eu vou colocar radial. Ó. Agora está radial, mas ela não está vindo do ponto central. Tá? Ela está vindo daqui de baixo. Ó. Então tem que jogar ela aqui no meio. Eu andei postando aí o escudo do Capitão América, foi assim que eu fiz também. Então, offset eu vou colocar aqui, ó, em 50 e aqui em 50. E agora eu tenho a minha projeção a partir do meio, certo? O ângulo aqui no caso do radial não é muito importante, ele só vai girar aqui a textura, tá? Então você vai brincando aqui com a amplitude, a escala, o length e a atenuação para chegar aonde você quer, tá? Eu vou diminuir um pouco mais a escala, deixar em 10. A amplitude eu vou diminuir para 50. Eu não lembro ao certo do jeito que eu fiz no escudo. Eu vou aumentar um pouco aqui o length, colocar em, sei lá, 65. Porque vai depender do tamanho do seu objeto também, tá? Tá muito forte o reflexo, eu vou baixar o brilho, a força no caso aqui. Posso alterar a cor. Desligar o color aqui. Certo? Dependendo do objeto que você está fazendo, isso aqui ainda está muito forte. Então a gente pode diminuir bastante, ó, a amplitude, para ele ficar só sendo percebido, mas não precisa aparecer tanto assim, entendeu? Vou colocar até menos, 13%. Só para a gente ver que tem ali um aço escovado, que tem umas marquinhas ali, mas não precisa ficar tão evidente, tá? Vou levar aqui para 100% atenuação para ver como é que fica.
Atenuação deixa ele mais suave. Deixa eu ver aqui. Escala, amplitude. Não, tá bacana assim. Você entendeu? A questão de você só ir brincando aí com os parâmetros aqui, tá? E você tem o secundário aqui, primário mais secundário. Questão de você ir brincando com os parâmetros aí para você conseguir um resultado bacana, certo? E geralmente quando é escovado assim, o aço, o metal, ele é bem difuso, né? Então a gente pode aumentar aqui o roughness para ele espalhar bem aqui, ó. Olha lá. Certo? Tirar um pouco bem esse specular aqui, que está muito forte. E a qualidade do render está no low também, né? Certo? Então você vai brincando com esses parâmetros, o roughness, a força do reflexo, o specular. Aqui no anisotropic a gente pode ainda mexer no próprio anisotropic, que é essa bola aqui, tá vendo? Tá fazendo os reflexos aqui. A gente pode mexer nela aqui, ó. Cadê? Opa, anisotropic, ó. Escala não vou mexer não. Cadê? Aqui, ó, anisotropic aqui embaixo. Eu mexi em 13, eu coloquei 13%, não tem nada a ver isso aqui. Não era nada disso. 13% eu achei que estava mexendo no strength do scratch ali. Era para ser aqui, ó. 13%. Eu acabei mexendo no anisotropic. O anisotropic, quanto mais você aumentar ele aqui, mais fininho ele vai ficar aqui, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Deu uma afinada nos reflexos ali. Deixa eu dar um render maior. Tá? E você pode mudar a orientação, por exemplo, 45%. É teste, tá? A maioria dos trabalhos que eu faço é assim. Vou testando os materiais, vou fuçando. Ok, vou tirar esse specular todo aqui. Esse brilho está muito forte aqui em cima. Vou tirar mais do reflexo. Deixar em 15% aqui de reflexo. Vai ficar bem escuro agora. E vou deixar em 25 e vou baixar um pouco a força aqui, ó, o brilho, e vou adicionar cor. Vou deixar esse brilho aqui só como o brilho do reflexo e posso colocar a cor em cima. Então vamos supor, eu quero um metal azul, eu vou colocar o azul aqui na cor, o azul que eu quero, ó. Entendeu? E para ter a cor por baixo, né? Eu vou brincar aqui com o brilho do reflexo, que funciona como o fio do Photoshop lá, a transparência da camada, tá? Então, menos brilho de reflexo vai aparecer mais cor, e portanto eu vou ter menos reflexo, ó, sumiu. E mais, eu vou ter um pouco menos de cor original azul de baixo, mas vou ter mais o brilho reflexivo aqui, vou ter mais reflexo aqui, tá? Então se eu aumentar bastante aqui, 85%, perco um pouco da cor de baixo e ganho em reflexo. Bom, acho que deu para entender, já estou me estendendo até demais, né? Então vou mostrar para vocês a configuração dos materiais aqui. O primeiro aqui, o metal, que é o cromado da letra. Deixa eu colocar aqui. Tirar o Global Illumination e o Ambient Occlusion. Então a gente tem aí o cromado. Então só reflexo está ativo. Um Beckmann aqui. 1% de roughness. Specular não mexi. Tudo vai de acordo com a sua cena, com o HDRI que você está usando. Às vezes você tem que dar mais roughness, às vezes não precisa tanto, às vezes não precisa nenhum, fica legal.
Entendeu? Então, o cromado aqui está por padrão. Não mexi em praticamente nada. Só dei 1% aqui de rugosidade. Então o pulo legal está aqui no anisotrope, que é na cor preta. Ó, dá para você perceber aqui, ó. Todo lugar onde bate... Eu poderia ter colocado mais algumas luzes. Depois eu vou explicar sobre luzes. Para ficar mais evidente em alguns lugares que não apareceu tanto. Tá? Mas ficou bacaninha. Então vou vir aqui para o meu anisotrope e mostrar para vocês como é que eu fiz. Primeiro, cor 10%, praticamente preto, tá? E aí aqui agora no reflexo. Então aqui no reflexo eu coloquei o anisotropic. A mesma coisa, 1% de rugosidade, não mexi no resto aqui. Baixei o brilho para 30%. A força eu não mexi, para ele ficar bem reflexível, mesmo com baixo brilho. Tá? Você vê que ele está bem, embora eu tenha colocado só 1% de roughness, ele está bem difuso aqui, ó. Não tem nenhuma luz batendo exatamente em cima dele, tá? Então a reprojeção planar, ó. Ambos eu coloquei em cubic. Por que cubic? Ó, esférico, óbvio, se você trabalhar com objetos esféricos. Cilíndrico, óbvio também, para cilindros. Flat seria para, por exemplo, um plane, para objetos retos, tá? Mas como eu estou trabalhando com texto, ou seja, 3D, ele tem 3 dimensões, altura, comprimento e profundidade. Altura, largura e comprimento, sei lá. Essa textura tem que vir aqui e ir para cá. Lembra que eu expliquei lá no outro que se eu colocasse, que eu coloquei em flat, a parte de profundidade ia ficar esticada, porque a textura está vindo de frente, projetada de frente. Em cubic não, ele entende que tem duas... Deixa eu explicar melhor aqui assim, ó. Ele entende que eu tenho dois eixos, Z e X, por exemplo, X e Z, e aí ele faz um cubic, projetado em cubic, ele entende essas duas profundidades e se adapta na textura, tá? Então tá aqui ambas em cubic. Deixa eu explicar essa aqui, ó. Tile é repetir as texturas. Depois que a gente vai... É que em metal não dá pra ver. Se eu colocar o metal aqui vai ficar tudo preto, tá? Então, tile é repetir as texturas. Vamos supor que a textura não é grande o suficiente, você está usando imagens para textura. O tile repete as texturas. E quando você clica em seamless, que significa sem costura, onde tem emendas da textura, vamos supor que você jogou uma madeira, mas a madeira não é pequena, não é grande o bastante para cobrir toda a letra C, vai ter umas emendas aqui, ó, porque ele está no tile, ele está repetindo. Aí você clica em seamless, ele vai mesclar o melhor possível essas costuras, essas emendas de textura, para não ficar tão evidente que tem uma emenda ali, ok? Então voltando aqui, deixei o brilho em 30%, e aí eu vim aqui para o anisotropic. Planar funciona da mesma forma, tá? Embora eu não tenha colocado como flat, também funciona porque a parte da frente como as laterais vão ficar naquela mesma projeção. Então aqui eu deixei planar, não quis fazer radial, né, que ficaria como se fosse um escudo. Deixei planar para ficar escovado assim, certo? A escala, como eu falei, depende do tamanho do seu objeto, tá? Então o tamanho que ficou legal aqui para mim foi 205%, tá? O anisotropic, a força, anisotropic é isso aqui, a força 80%, scratches primários, tá? Orientação do anisotropic 45%, e aí primário, que são os scratches, está ali, ó. Amplitude 100%, scale 49%, length 100%, atenuação 50%. Foi essa configuração que eu achei que ficou melhor aqui para mim. No seu, na hora que você fizer, pode ficar diferente, até mesmo pelo seu HDRI do seu Sky aqui. Na iluminação, se você colocar... Ó, eu não coloquei nenhuma luz, tá só o Sky aqui, tá? Então ficou bom assim pra mim. Pra você pode ser que não fique. Eu posso adicionar mais luzes, tá? Vou dar uma explicadinha aqui numa luz só aqui.
para você ter uma noção do que eu estou falando. Por exemplo, eu tenho uma luz, tá? Então aqui na luz, como eu já expliquei, colocou um objeto, dá uma olhada nas opções aqui para ver o que você tem. Se eu tirar aqui Diffuse, eu vou ficar só com Specular, tá? Ó, tá vendo o Specular andando nos objetos? Ó, essa iluminação não é luz, é só o Specular. Também posso fazer o contrário, o Specular está atrapalhando, eu tiro o Specular e deixo só o Diffuse. Diffuse é iluminação, mas não tem Specular, ok? Vou voltar a textura para você tirar e colocar a textura. O atalho é NQ, tá? Eu recomendo que você aperta N, deixa o cursor parado e analise esses atalhos aí, ó. N, A, que ela é referente ao display, né? A, B, C, D, tá? E, F, o G, NG linhas, lembra? NH, o wireframe, tá? Ó, tudo que está ali no display, você tem como opção ali na letra N, tá? Ó, todos eles. E alguns do opções aqui, que no caso textura, ó, NQ, tá vendo? Colocar e tirar a textura. Porque, por exemplo, eu estou trabalhando com metal. Metal, quando você joga, pelo menos aqui no R17, ele fica preto, tá? No R18 parece que já tem aqui nas opções, já tem aqui para você fazer aparecer os reflexos, tá? Então aqui, às vezes eu tiro a textura para eu poder ver as formas aqui, o que eu estou trabalhando, ok? Então NQ aqui, peguei minha lâmpada aqui, ativei o Specular, vou tirar aqui o Diffuse, ó. Você está vendo? Pequenos pontinhos brancos dançando ali, ó, é o Specular, é onde ele vai pegar Specular, tá? Se eu colocar bastante Specular, é para ele se alterar. Não sei se a luz está muito fora de lugar aqui, afastá-la um pouco. Ó. O metal é chato que só aparece no render. Mas enfim, entenderam, né? O que eu quis dizer com a relação da luz. A gente vai ver isso novamente em outros objetos, como madeira, tá? Plástico, essas coisas que fica mais evidente. Então, foi um deformador aqui, uma forma simples de usar o Bend, né? Só para dar uma curvada nas letras aqui, para ficar uma apresentação bacana. Lembre-se, mais de um objeto, joga tudo no null, joga o Bend dentro, ajusta o tamanho manualmente. Se quiser torcer para os dois lados, divide o Bend no meio do objeto e coloque em ilimitado, ok? Se for jogar dentro do objeto, basta clicar em Fit to Parent, e aí você vai ter que ajustar para que lado ele vai girar, ok? Ó, eles não têm muitas subdivisões assim, ó, tá? Tanto que se eu torcer muito aqui, ele começa a ficar meio quebrado, assim, um texto meio quebrado, tal, entendeu? Ó, o C aqui até que tem bastante, as outras letras não tem tanto, o B e tal. Então tudo isso você tem que analisar. Você está torcendo com o Bend, está ficando quadradão, falta de subdivisão. Então você tem que cortar em algum lugar para ficar uma coisa mais interessante. Tá certo? Deu 30 minutos aí, vou encerrando essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai entrar aqui nos geradores, para dar uma olhada nisso daqui, em alguns deles aqui, e em mais alguns deformadores, mas eu vou tentar já ir fazendo alguma coisa, algum mockup aí para a gente aprender na prática, tá certo? Até a próxima aula, valeu!